Podeis assentar? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. Atos do Senhor Jesus Cristo exaltado por meio dos apóstolos, pelo poder do seu Santo Espírito e pela palavra. Atos, capítulo 6, os versículos 1 a 7, serão os versículos que estudaremos nessa noite. Atos 6, de 1 a 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos neste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito e glorioso, Deus cuja vontade é soberana e a qual devemos obedecer à risca. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, a entender esse texto como sendo algo que o Senhor determinou para a tua igreja, como sendo algo não determinado apenas para a época apostólica, ou até mesmo para a igreja do Antigo Testamento, mas principalmente, ó Deus, para a igreja que continua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a importância dos ofícios na igreja, a importância daquilo que o Senhor mesmo determinou como sendo a tua vontade para que a igreja continuasse crescendo, o teu reino avançando e a palavra conquistando corações incrédulos. Tende misericórdia de nós. Nessa noite nós precisamos saber mais uma vez o que significa te obedecer, o que significa cumprir a tua vontade e não a nossa. E precisamos também, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ver e perceber como a tua palavra continua salvando pecadores, continua resolvendo os problemas dentro da igreja, os relacionamentos quebrados e tudo aquilo que Satanás tenta fazer contra a tua igreja, mas que não consegue, porque a tua palavra é mais poderosa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, a contemplar a beleza da tua santidade, nessas palavras maravilhosas, a respeito da tua igreja e de como ela deve ser governada, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que você pensa sobre a política de Donald Trump em relação aos estrangeiros? Você deve ter visto alguma coisa a respeito da construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. Você deve ter visto recentemente como ele assinou um documento dizendo que, por algum tempo, estrangeiros de 7 países muçulmanos não podem entrar nos Estados Unidos de qualquer maneira. E isso levantou muitas manifestações ao longo, por todo o mundo,
E talvez você tenha se indignado com isso, talvez você tenha olhado e visto como esse homem é retrógrado e, enfim, não sabe lidar muito bem com esses problemas que são problemas humanitários, sim. E a questão dessa noite não é discutirmos se Donald Trump está certo ou não, mas uma coisa podemos ter plena certeza a respeito. A questão de estrangeiros, ou a questão que está sendo tratada ali nos Estados Unidos, nesse momento, é sim um problema humanitário, que não vai ser resolvido com construção de muros ou impedimento de vistos. Nós olhamos para essa situação humanitária, situação que pode ser também levada a outros contextos, e nós percebemos, por meio desse texto sagrado, diante de nós, que problemas humanitários só podem ser resolvidos pelo Evangelho. Claro que os políticos dos países precisam lidar com essas questões, eles precisam estabelecer suas agendas, mas a igreja é a única instituição que de fato tem condições de resolver e solucionar os problemas humanitários deste mundo. E problemas humanitários como esses que nós estamos vendo ali na política externa dos Estados Unidos acontecem também dentro da igreja. E é nesse contexto que nós vamos ver Atos capítulo 6. E esse texto que é conhecido como a instituição dos diáconos. E eu vou provar para vocês que esse título ele não é adequado, pelo menos não como nós entendemos. Vou mostrar para vocês sim a importância do diaconato dentro do estabelecimento da igreja como Deus quer. Mas sem dúvida alguma, nós não temos aqui a instituição, ou o que muitos consideram o início do diaconato. Qual é o contexto então desse problema que se apresenta aqui? Nós vemos aqui a quarta investida direta de Satanás nesse livro. A quarta investida para tentar fazer com que a igreja não continue sendo bem sucedida. Se você perceber, o primeiro ataque foi aquele ataque da perseguição, quando os líderes da época se levantam contra os apóstolos, levam-nos até a prisão, mas são soltos, porque não tem nada contra eles. Satanás então se volta agora para dentro da igreja, levanta Ananias e Safira, para que com a sua hipocrisia, mentira, tentem causar tumulto dentro da igreja, mas a disciplina eclesiástica extraordinária resolve aquela questão. As duas primeiras investidas, ao invés de fazer a igreja retroceder, fazem com que ela cresça ainda mais, porque eles agiram de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos então a terceira investida. Mais uma vez, Satanás levanta as autoridades da época para agora, mais uma vez, perseguirem os apóstolos. E isso não é bem sucedido. Gamaliel se levanta e com aquela decisão discutível e debatível, ele acaba fazendo então com que os discípulos, os apóstolos, sejam libertados. Mesmo que depois de sofrerem algumas afrontas ou alguns castigos físicos, mas continuam pregando o nome de Jesus Cristo. Mais uma vez então agora, Satanás se volta para dentro da igreja e ele quer causar confusão, ele quer causar tumulto. E mais uma vez, nós aprendemos que na nossa luta contra Satanás, contra o pecado, contra a carne, a obediência à palavra de Deus é a solução. Aqui nós vemos então que a obediência à estrutura eclesiástica determinada por Deus é a base para que a palavra continue crescendo. Mais uma vez, isso parece tão direto e óbvio, mas não é tão direto e óbvio na nossa prática. Nós somos tentados a nos desviarmos da obediência estrita à palavra de Deus. Nós achamos, por exemplo, que no século 21 outras estratégias são cabíveis e até necessárias para o crescimento do reino de Deus. E nessa noite nós somos chamados mais uma vez a não inventarmos absolutamente nada, a sermos meramente fiéis àquilo que a sabedoria infinita do Senhor estabeleceu para uma igreja saudável,
e que sabe lidar com os problemas humanitários na sociedade e que acontecem também dentro dela mesma. Nós veremos então em 3 pontos. O primeiro deles sendo o problema humanitário. Um problema surge aqui. Satanás está tentando mais uma vez atrapalhar o crescimento, mas ele não é bem sucedido. Vejamos no versículo 1, qual é o problema humanitário que surge aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando nós lemos, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é uma ideia de racismo ou cultura diferente, helenistas versus hebreus. E a nossa tradução, ela não ajuda muito. Nós precisamos ver aqui o que significa de fato. Lucas está escrevendo sobre helenistas e hebreus. Na verdade, eles não precisavam estar brigando, porque em primeiro lugar, tanto helenistas quanto hebreus eram judeus. Vamos nos lembrar que Jesus Cristo, assim como os apóstolos, no primeiro momento em Atos, eles estão pregando o Evangelho em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O propósito do Senhor para o seu povo eleito, era restaurá-los dessa religião falsa, que acabou se intrometendo e tirando deles a verdadeira paz com Deus, a verdadeira reconciliação com Deus. Então você tem aqui de um lado helenistas, que eram judeus gregos, ou judeus da dispersão, ou judeus que cresceram em outras nações, que eram descendentes, sim, daqueles hebreus mais antigos, ou que eram prosélitos que se converteram ao judaísmo e agora ao cristianismo. E os hebreus aqui eram aqueles judeus nativos, os judeus ali de Jerusalém mesmo, aqueles que detinham, num certo sentido, uma ponte ou uma aproximação mais direta com o Antigo Testamento. Os judeus helenistas, eram aqueles que utilizavam a Septuaginta como a sua Bíblia, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Enquanto os hebreus aqui, teoricamente, tinham o Antigo Testamento no próprio original, como a sua regra de fé e de prática. Então, por que esses judeus convertidos ao cristianismo estão brigando aqui? Por que isso está acontecendo no meio de uma igreja que para nós tem sido modelo? Ora, nós vemos aqui que aquela igreja, ela primava pela palavra de Deus, mas ela também tinha tudo em comum. Desde o princípio, a igreja apostólica, a igreja primitiva, está mostrando a importância dessas duas coisas, a questão espiritual e a questão material. E aqui então a questão material está sendo negligenciada, e isso gera murmuração. Não deveria ter gerado. Não justifica murmuração. Murmuração é sempre pecado, e a palavra aqui está mostrando isso. Talvez os helenistas tivessem razão em perceber que as suas viúvas não estavam sendo tratadas como as viúvas verdadeiramente hebreias, mas isso não deveria levá-los à murmuração. Isso não deveria levá-los a uma crítica que geraria na igreja tumulto e confusão. Eles precisariam resolver isso de uma outra forma, e é exatamente isso que os apóstolos fazem. E aqui eu queria mostrar para vocês então exatamente essa ideia, fazer cair por terra a ideia de que o diaconato ele surge aqui, de que ele começa aqui. Muito pelo contrário, você vê aqui no final do versículo 1, que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, a distribuição diária já estava acontecendo, o trabalho diaconal já estava acontecendo, o cuidado de algumas viúvas já estava acontecendo. Mas que viúvas estavam recebendo esse cuidado? As viúvas hebreias, as viúvas
que tinham essa ligação mais forte com a antiga aliança. E aqui é importantíssimo nós nos lembrarmos do que o Antigo Testamento fala sobre o cuidado de viúvas. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. A partir do versículo 19. Deuteronômio 24, a partir do 19. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Ou seja, o cuidado de órfãos, estrangeiros e viúvas não é algo neotestamentário. Sim, Tiago diz claramente para nós que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos e permanecer incontaminado deste mundo. Mas isso também é um reflexo da teologia do Antigo Testamento. Não há nada de novo na nova aliança. A nova aliança nada mais é agora do que uma aplicação da Torá, do Pentateuco, a esse contexto de consumação, a esse contexto que aqui em Atos fica cada vez mais claro, um contexto que sai dos judeus e vai para o mundo gentílico agora. Mas esses dois grupos judaicos aqui estão tendo crise, por quê? Porque os hebreus, eles eram bem ligados a essa ideia do cuidado de viúvas, mas cuidavam apenas das suas. E tinham algum tipo de discriminação em relação às viúvas dos helenistas, as viúvas que falavam outra língua, as viúvas que não eram talvez consideradas por eles dignas de receber esse auxílio. É isso que está acontecendo na igreja de forma muito errada. Então nós vemos que aqui o que está acontecendo é apenas uma continuação progressiva do que já acontecia na antiga aliança, como vontade de Deus, em relação à ajuda humanitária. E além disso, nós temos a informação de que nas sinagogas funcionavam os Hazanim, ou esmoleiros, ou os que tinham o nome de diáconos das sinagogas. Vejam então essa ponte maravilhosa para entendermos qual é a solução dada pelos apóstolos. Os apóstolos não estão inventando a roda. Os apóstolos não estão estabelecendo um novo ofício. Eles estão agora apenas olhando para o Antigo Testamento e ensinando a igreja contra Satanás que a solução estava na palavra e que eles precisavam agora apenas aplicar isso de forma fiel e não mais negligenciar qualquer viúva, qualquer órfão ou qualquer necessitado. O problema é humanitário e a solução também é humanitária. Versículos 2 a 6. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos conheciam o Antigo Testamento. Os apóstolos estavam vencendo os seus inimigos, utilizando as Sagradas Escrituras.
A palavra de Deus era fortemente utilizada no meio deles, com poder e com muita intrepidez. E aqui eles recorrem então a uma questão bem prática da palavra de Deus. A palavra de Deus não apresenta apenas princípios que nós devemos seguir para a nossa vida espiritual, mas a palavra de Deus ela é clara em relação àquilo que Deus determina para o bem-estar, não apenas individual do crente, mas para a igreja de forma corporativa. E essa estrutura eclesiástica, essa estrutura da igreja, é trazida agora pelos apóstolos, quando eles dizem no versículo 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Fica evidente aqui que existem duas funções de oficiais dentro da igreja. E nós vemos então que os apóstolos, usando as Sagradas Escrituras, eles estão dando uma prioridade funcional dos ofícios e não uma hierarquia de ofícios. Isso é muito importante para a igreja, não só naquela época, mas hoje também. Volte seu olhar para Números capítulo 3, versículos 5 a 10, por favor. Mais uma vez, nós recorremos ao Antigo Testamento, como os apóstolos fizeram, para entender o que está acontecendo aqui. Números 3, versículos 5 a 10. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Os apóstolos não estão inventando a roda, eles estão apenas recorrendo ao Antigo Testamento para demonstrar ali como aquela negligência por causa de cultura seria solucionada. Basta então que a estrutura eclesiástica estabelecida por Deus seja colocada em prática. Os apóstolos, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, foram chamados para o serviço da palavra e da oração. E nós estamos vendo então que esse período aqui é um período de transição. Nós precisamos nos lembrar, isso vai ficar mais claro nos capítulos seguintes, que no Antigo Testamento você já tinha então os sacerdotes, os levitas que auxiliavam os sacerdotes e os anciãos, em outras palavras, os presbíteros. A estrutura já é veterotestamentária. Assim como agora, no período da nova aliança, nessa transição, você tem os apóstolos, os diáconos e os anciãos, que são os presbíteros. Quando nós vemos então os apóstolos e a era apostólica terminando, os apóstolos morrendo, os dons revelacionais se encerrando com eles também, e a palavra continuando, nós percebemos que essa mesma vocação, esse mesmo chamado, continua agora dentro do presbiterato. Essa ponte é fantástica. Nós estamos entendendo aqui como é que Deus, que é o Deus do Antigo Testamento, e estabeleceu ali a sua igreja, faz essa transição agora para a mesma igreja, só que agora na nova aliança. Vejam que Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, diz a respeito disso. Ele fala: eles, os ministros do Evangelho, devem ser a boca de Deus para o povo no ministério da palavra, e a boca do povo para com Deus em oração, com vistas à convicção e conversão de pecadores,
e a edificação e consolação dos santos. Devemos não apenas elevar as nossas orações por eles, os santos, mas ministrar-lhes a palavra, acompanhando nossas orações com nossos esforços, no uso dos meios designados. Também não devemos somente ministrar-lhes a palavra, mas devemos orar por eles, para que a pregação seja eficaz. Pois a graça de Deus pode fazer tudo sem a nossa pregação, mas a nossa pregação nada pode fazer sem a graça de Deus. Matthew Henry aqui foca o seu comentário no ministro da palavra. Mas o ministro da palavra é um presbítero na igreja. Assim como outros presbíteros são levantados para, juntamente com o ministro, governarem a igreja. E é fundamental nós entendermos então que quando os apóstolos deixam de existir, esse presbiterato continua então, não podendo abandonar a palavra para servir as mesas. E nós precisamos entender que dentro do presbiterato então, à luz das escrituras sagradas, nós temos também uma divisão. O que nós chamamos de presbítero docente e presbítero regente. É por isso que nessa noite você vê um presbítero docente pregando a palavra de Deus, administrando os sacramentos e impetrando a bênção do Senhor. E os presbíteros regentes governando, abrindo e fechando o reino de Deus por meio da autoridade das chaves dadas a eles. Tudo isso dentro daquilo que os apóstolos estão falando aqui. Eles não poderiam abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Vejam que eles não estão dizendo que servir as mesas é menor ou menos importante do que servir a palavra e se dedicar à oração. Não. São duas funções diferentes. E o Senhor Deus levanta homens para servirem nessa função ou naquela função. Quando nós misturamos as coisas, ou quando nós não cumprimos à risca o que o Senhor Deus mandou, aí nós não conseguimos solucionar os problemas humanitários ou de qualquer questão dentro da igreja. Os apóstolos são muito sábios. John Stott, fazendo um comentário a respeito dessa passagem, ele vai dizer que na verdade a investida de Satanás aqui não era apenas causar confusão entre helenistas e hebreus, mas era distrair os apóstolos, era tirar dos apóstolos a sua função primordial e fazer com que eles então ficassem encarregados de um trabalho importantíssimo dentro da igreja, que era o trabalho, o serviço de misericórdia. É por isso então que nós vemos dentro dessa estrutura eclesiástica não apenas a relação do presbiterato, e nesse presbiterato a docência e a regência bem claras, mas nós vemos também agora aqui o diaconato como um ofício especialíssimo. Especialíssimo. Tão importante quanto aquilo ao que os apóstolos precisavam se dedicar e ao que os presbíteros precisam se dedicar agora. Nós precisamos tirar do nosso meio, da nossa mente, durante muito tempo talvez, a história da igreja manifestou isso de forma pecaminosa. Você vê isso, por exemplo, na estrutura da igreja. Uma pessoa, para chegar ao presbiterato, ela tem que passar primeiro pelo diaconato, como se fosse um degrau abaixo em relação àquele que está acima. São funções diferentes. Se você é presbítero, você foi chamado para aquilo, então ore ao Senhor para que Deus confirme isso. Se você é diácono e você foi chamado para isso, então ore ao Senhor para que Ele confirme isso. Uma outra questão é nós olharmos para os diáconos apenas como aqueles que estão saudando pessoas na porta, ou em outros contextos de igreja, estacionando os carros, ou colocando as cadeiras no templo para a adoração. Sem dúvida alguma, o trabalho diaconal também diz respeito a essas questões, mas é muito mais profundo, é muito mais especial do que simplesmente esse tipo de coisa que nós geralmente vemos. Percebam como o ofício é especialíssimo.
Aqui no versículo 3, isso é bem claro. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Não é, não consegui me eleger presbítero, então vou tentar pelo menos me eleger como diácono. A questão na igreja não é política nesse sentido. Não é uma concorrência entre homens que querem ser presbíteros ou diáconos, mas é uma confirmação de que Deus está levantando dentro da igreja aqueles que vão servir a palavra e a oração, e aqueles que vão servir as mesas, realizar o ministério de misericórdia, solucionar os problemas humanitários dentro da igreja e dentro da sociedade. Vejam aqui mais uma vez que a ideia para a escolha de homens, ela é muito mais ligada ao caráter desses homens do que necessariamente uma ideia do que eles representavam na sociedade ou até mesmo dentro da igreja. Esse ano, meus irmãos, essa igreja vai passar por eleições mais uma vez. Eleições de presbíteros, eleições de diáconos. Esse texto não poderia nos preparar de forma melhor para essa situação, que deve acontecer mais para frente no ano. Mas desde já nós devemos orar, desde já nós devemos nos preparar para esse momento tão precioso. Mais importante do que eleger homens públicos na sociedade é eleger homens com essas características para servir ao Senhor Jesus Cristo na igreja. Nós não sabemos o quanto uma igreja é desequilibrada, porque o diaconado, por exemplo, não é tão enfatizado assim. Sim, nós olhamos para a forma como as nossas igrejas são plantadas, igrejas presbiterianas, e para plantar uma igreja presbiteriana, você precisa ter 3 presbíteros apenas, um docente e 2 regentes. Tudo bem, nós entendemos essa questão, mas é impossível que essa igreja cresça, é impossível que a palavra faça ou realize o seu propósito sem um diaconato forte. Eu ouso dizer que a nossa igreja deveria ser chamada Igreja Diaconalmente Presbiteriana. Sim, ela é presbiteriana por um motivo. Mas se isso exclui ou minimiza o diaconato, nós já estamos perdendo a batalha. E os problemas humanitários no nosso meio não serão resolvidos. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele é refletido tanto no presbiterato como no diaconato. É por isso que esses homens devem ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E como devemos nos preparar para a eleição, vocês homens aqui precisam então orar ao Senhor a respeito disso. É no meio do povo de Deus que Deus levanta homens para serem presbíteros e para serem diáconos. Não existe outro cargo na igreja, não existe outro ofício na igreja, senão presbíteros e diáconos. Orem ao Senhor, pais, treinem seus filhos, para que eles possam atender a esse tipo de chamado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na prática a importância do diaconato hoje. Se você chegou aqui na igreja alguns minutos antes, você viu que a igreja estava sem energia. Por isso está um pouco quente aqui agora. O ar-condicionado não está funcionando direito. Mas 2 diáconos, claro que auxiliados por outros homens, precisaram solucionar a questão, para que agora o ministro da palavra estivesse pregando o Evangelho, para a edificação dos crentes e a salvação de pecadores. 2 diáconos, meus irmãos, e quantos homens nós temos aqui, que certamente poderiam estar servindo nesse ofício, mais uma vez eu insisto, especialíssimo. Eu tenho orgulho de dizer que antes de ser ministro da palavra, eu fui ordenado diácono. E olha que eu não sabia nem sequer um pouquinho do que eu sei hoje a respeito do diaconato.
Mas eu olho para trás, eu olho para a minha vida e vejo quão fundamental é a eleição, o estabelecimento de diáconos no meio da igreja. E no versículo 4, então, só para enfatizar isso, quando os apóstolos dizem, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, mais uma vez, não é uma diferença aqui de níveis, mas eles estão dizendo, se o ministério da palavra e a oração são importantes, eles são tão importantes quanto o serviço à mesa, o servir às mesas, o serviço de misericórdia. A mesma palavra utilizada é serviço da palavra e é o serviço das mesas. Ainda dentro dessa estrutura eclesiástica, nós vemos tudo isso acontecendo, e é interessante notar, assim como aconteceu com a escolha de Matias, os apóstolos tinham autoridade para determinar quem seria o 12º apóstolo, substituindo Judas. Mas eles fizeram o que? Didaticamente, ensinando como seria o processo na igreja da nova aliança agora. A comunidade, a assembleia é reunida. E é dito a essa assembleia, é dito a essa igreja, vocês vão escolher entre vocês 7 homens de boa reputação. A igreja participa então da eleição. Nunca foi dado ao apostolado, ou até mesmo ao presbiterato, a honra ou o direito de eleger eles mesmos os oficiais da igreja. É uma participação fundamental sua como membro desta igreja, em oração, eleger esses homens. E aqui não poderia ficar mais enfatizado que são homens. A palavra aqui no versículo 3, 7 homens, não é a palavra antropos, que quer dizer homem de uma forma geral, humanidade, o ser humano, mas é a palavra aner, de onde vem André, ou andros, ou essas variações todas. É homem, é varão, sexo masculino. Sim, o que Deus está dizendo aqui, naquela época, seguindo o Antigo Testamento, e que permanece até a volta do Senhor Jesus Cristo, é que diáconos devem ser homens. Não existe qualquer abertura nas Sagradas Escrituras, mesmo no século 21, com toda a luta do feminismo, para diaconisas. E isso de modo algum vai de encontro ao texto utilizado lá em 1 Timóteo 3, quando Paulo está descrevendo o presbiterato, ele não menciona mulheres, mas quando está descrevendo o diaconato, ele menciona mulheres. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que para ser oficial da igreja, Deus convoca homens e apenas homens, e isso não é machismo. É o que o Senhor Deus determina enquanto liderança e enquanto submissão, relação homem e mulher. Mas se as mulheres então, dentro do presbiterato, não têm qualquer relação com ele, as mulheres não foram chamadas para ensinar a palavra de Deus, muito menos para pregar a palavra de Deus, mesmo debaixo da autoridade do pastor. Isso é algo que está sendo discutido na nossa denominação, quando deveria ser uma aberração. Mais uma vez eu insisto, não é machismo, não é uma luta, não é uma guerra dos sexos, é fidelidade àquilo que a palavra de Deus ensina. Mas enquanto as mulheres não são chamadas nem um pouco para o presbiterato, elas de alguma forma, a palavra de Deus mostra isso claramente, não são chamadas para o diaconato, mas são chamadas e convocadas para auxiliar os diáconos nessa função. Se tem uma coisa que as mulheres desta igreja devem fazer, é o trabalho diaconal. Não serem diaconisas, estarem debaixo da junta diaconal desta igreja, realizando aquilo que é obra de misericórdia fundamental para a manifestação do Evangelho no nosso meio.
É impressionante como dentro da igreja presbiteriana, não só no Brasil, mas no mundo, o debate agora é se mulheres podem ser ordenadas ao diaconato ou não. Alguns tentam argumentar de que o diaconato não é um ofício e por isso podem sim existir diaconisas. Que Febe era uma diaconisa, quando na verdade a Bíblia diz que ela fazia o trabalho diaconal. Não existe confusão, não precisaria existir confusão nesse aspecto. Se nós entendêssemos que a nossa função primordial é sermos fiéis àquilo que Deus estabeleceu. E ainda uma outra característica dentro dessa estrutura eclesiástica: a Assembleia elege homens, varões para os ofícios, também para o diaconato, e os apóstolos ordenam esses diáconos. Vejam os versículos 5 e 6. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Você consegue perceber aqui quais foram os 7 que foram eleitos? Você deveria perceber então, pelos nomes deles, que todos eram helenistas. Os nomes aqui desses homens dão essa dica, dão essa pista. Vejam aqui como a solução, que nada mais é que o cumprimento da palavra de Deus no meio da igreja, a solução para o problema humanitário, era mostrar então que o diaconato, o serviço ministerial de misericórdia, não era apenas para viúvas hebreias, mas era para todas as viúvas, para todos os necessitados, e para que aquela igreja não se dividisse. Diáconos foram eleitos do meio do grupo dos helenistas todos. Era a igreja reconhecendo: nós somos um só corpo. Não seremos apenas diáconos hebreus servindo aqui, seremos diáconos helenistas, todos, absolutamente todos, aptos para servir naquele ministério, sendo chamados por Deus para isso. Isso é uma lição preciosa nos dias de hoje. Quando na verdade é muito fácil dentro da igreja protestante nós abrirmos uma outra igreja. Eu discordo disso, eu penso assim, e aí nós vamos e começamos a construir os nossos mundinhos, as nossas igrejinhas de acordo com as nossas doutrinas. Quando na verdade aqui a palavra de Deus pelo Espírito Santo está ensinando que aquela igreja precisava lutar contra Satanás, mantendo a sua unidade, rejeitando qualquer discriminação, sim, debatendo doutrinas, discutindo coisas teológicas sem dúvida alguma, mas não perdendo a batalha da unidade, mas sim ganhando e fazendo com que agora, a partir desse momento, na nova aliança, o diaconato fosse ainda mais forte, não iniciado, não instituído, mas aprimorado, para servir sim, primeiro aqueles que pertencem à casa de Deus, e depois aqueles que também estão fora e são necessitados. Esses homens são confirmados por meio de oração e da imposição de mãos. Meus irmãos, quando diáconos ou qualquer outro tipo de pessoa recebe ordenação aqui, aquela determinada função, nós não estamos impondo as mãos por acaso, nós estamos obedecendo a palavra. Não é meramente ritualístico o que os presbíteros fazem aqui, é obediência à palavra. Mas infelizmente, você já deve ter passado por isso. Existem pastores na nossa igreja que, quando coisas assim acontecem, eles pedem para toda a igreja estender as mãos para abençoar aqui à frente. Isso não é bíblico. Imposição de mãos é algo claramente restrito aos líderes espirituais da igreja. Nem os diáconos são chamados para impor as mãos. E quantas vezes eles não fazem isso em algumas igrejas, impondo as mãos sobre o ofertório, sobre as ofertas, pedindo a bênção do Senhor? Imposição de mãos é sobre pessoas e não sobre coisas.
Imposição de mãos é restrita aos líderes espirituais da igreja e não cabe ao povo de Deus levantar as mãos abençoando alguém, porque alguém acha que isso é bonito ou sei lá o que. Tenha coragem da próxima vez que alguém pedir para você impor as mãos sobre alguém, de não impor as mãos. Isso não é bonitinho, porque não é bíblico. Prefira servir ao Senhor e ser obediente à sua palavra do que obediente a homens, mesmo que esses homens sejam pastores. Se eles estiverem errados, não os obedeçam. E tenham a coragem de resistir quando forem perguntados a respeito da fé que há em vós. Quando minha irmã se casou, eu e a Alessandra fomos testemunhas ali daquele casamento. E o padre, ele pediu para que na hora ali, alguma hora, não lembro qual, todas as testemunhas impusessem as mãos sobre os noivos. E eu e a Alessandra ficamos de cabeça baixa e de mãos abaixadas. E fomos muito questionados por isso depois. Mas quando um tio meu me perguntou, por que você não levantou a mão para abençoar a sua irmã? E eu falei, quantas pessoas ali levantaram as mãos e são ímpias? E não amam a Deus, e não servem a Jesus Cristo, e ele se calou, porque ele percebeu, pelo menos naquele instante, que imposição de mãos se tornou uma superstição. Mas é fácil entender essa superstição no romanismo, mas é muito difícil entender essa superstição no meio da igreja reformada presbiteriana, porque nós prezamos por aquilo que Deus diz. Nós prezamos por aquilo que Deus determina e não por aquilo que nós achamos que é espiritual ou abençoador. Aqueles homens foram ordenados pela imposição de mãos dos apóstolos. E nós vemos aqui, dentro de tudo isso, resultados humanitários maravilhosos. O problema foi humanitário, a solução foi humanitária e agora resultados humanitários fantásticos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus. Não existe resultado humanitário mais importante do que esse. Quando a palavra de Deus cresce, quando ela vai conquistando todo o mundo, isso é o resultado humanitário mais importante, porque o crescimento da palavra significa mais corações convertidos, significa aquilo que nós esperamos ver no Brasil, o que vimos em tantas nações, líderes políticos que tomaram os senados, as câmaras, as casas políticas e fizeram leis baseadas na palavra de Deus e tiveram períodos de paz e de avanço do Evangelho. Sim, em muitas nações que hoje o Evangelho é completamente esquecido. Mas nós vemos então que com o crescimento da palavra se multiplica o número dos discípulos. É por isso que nós plantamos igrejas. É porque nós queremos ver lá em Todos os Santos aquele bairro todo pertencendo ao Senhor. É por isso que nós queremos ver lá em Parque Jurema aquele bairro todo, o Dirceu inteiro convertido ao Senhor. É por isso que nós queremos ver em Água Branca, apesar dos pesares, toda aquela cidade convertida ao Senhor. E nós cremos nisso, senão não estaríamos lá. E nós cremos no poder da palavra, senão não investiríamos nesse tipo de trabalho. É humanitário verdadeiramente, porque ele transforma corações. Não é apenas um sistema onde cestas básicas são entregues, ou pessoas se satisfazem por um tempo, mas aqui não. Aqui a vida inteira é transformada. Homens e mulheres passam a ser discípulos de Cristo. E isso transforma um país. Isso transforma o mundo. E o texto termina nos falando essa informação importantíssima. Também muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé. Esse é o tamanho do poder da palavra. É por isso que nós continuamos pregando. É por isso que nós continuamos evangelizando. É por isso que nós continuamos, sim, lutando para que o ministério da palavra seja completado pelo ministério da misericórdia. E o ministério da misericórdia, então, enfatize o ministério da palavra. E nós tenhamos esse equilíbrio maravilhoso no meio da igreja, para ver inimigos do evangelho se convertendo ao Senhor. Basta você ler algumas páginas antes. Os sacerdotes estavam no meio daqueles que estavam perseguindo os apóstolos. E aqui agora eles estão obedecendo à fé. Que transição fantástica! Os sacerdotes eram aqueles, como nós lemos lá, descendentes de Arão, que tinham a responsabilidade pela lei, a responsabilidade pelas coisas sagradas. Eles eram completamente consagrados para esse serviço. Agora, os sacerdotes não têm mais a menor utilidade. O sumo sacerdote já veio, o sacrifício dos sacrifícios já foi realizado. O que cabe aos sacerdotes agora é o que está acontecendo aqui: crerem no Evangelho e serem salvos pela graça, se tornarem membros da igreja da nova aliança, e se forem chamados por Deus, serem presbíteros ou diáconos nesta igreja. O sistema sacerdotal cai por terra, e inimigos do Senhor são salvos pela graça maravilhosa de Deus. Mais uma vez eu insisto, nós teremos eleições para presbíteros e diáconos nesse ano. Vejam a profundidade disso a partir desse texto. Não é meramente escolher alguns homens para isso ou para aquilo. É entender que a primeira igreja presbiteriana de Teresina vai continuar crescendo, a palavra continuar exercendo a sua influência, desde que o presbiterato e o diaconato trabalhem em unidade. E com tudo isso, nós concluímos percebendo que sim, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um modelo. Ele foi o diácono dos diáconos. Ele disse que veio para servir e não para ser servido. E a palavra é exatamente essa. Ele veio para diaconar e não para ser diaconado. Ele veio para lavar os pés e não para ter os seus pés lavados. É isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve manifestar. Um presbiterato que é diaconal, um diaconato que é espiritual. Os membros da igreja que sabem o que é se dedicar à palavra, à oração e às obras de misericórdia. Nós não temos ideia do que a obediência à estrutura eclesiástica determinada por Deus pode fazer nessa cidade, nesse lugar, nesse estado, nesse país. Oremos ao Senhor para que Jesus Cristo, que foi diácono até a morte e demonstra ali na cruz do Calvário o serviço pleno do sacrifício, para que Ele nos abençoe e para que de fato essa igreja manifeste cada vez mais esse caráter aqui no nosso meio. Vamos orar. Ó Deus todo sábio, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, os teus caminhos não são os nossos caminhos. Nós ficamos pasmos diante de tanta sabedoria e ao mesmo tempo tanta ignorância nossa. Insistimos em desobedecer a tua palavra, achando que isso vai manter o crescimento da igreja ou até mesmo fazê-la crescer. Quando na verdade o que precisamos fazer, ó Deus, é sermos totalmente, absolutamente fiéis àquilo que o Senhor mesmo determinou, a tempo e a fora de tempo. Ó Deus, levanta presbíteros e diáconos nesta igreja, em todas as igrejas, para que nós consigamos perceber aquilo que acontecia
no meio do povo de Deus, lá na época dos apóstolos. Inimigos do Senhor se convertendo, discípulos se multiplicando, e a tua palavra se estabelecendo no meio da terra. Ó Deus, que sonho maravilhoso, que pelo teu poder se torna realidade em nós. É no nome de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e cantar em preparação para a ceia do Senhor.